Imagine olhar para o céu noturno e notar estranhos dispositivos voadores, cujas luzes se deslocam em padrões pouco usuais, acontecendo especialmente após fortes tempestades. Esse cenário, que poderia facilmente sair de uma obra de ficção científica, vem despertando curiosidade em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Lá, relatos recentes apontam para a presença de objetos não identificados, o que provocou uma série de questionamentos. O que esses aparelhos estão monitorando? Por que surgem justamente após eventos atmosféricos intensos? E como essa situação pode se relacionar a fenômenos aéreos desconhecidos, os chamados UAPs, sigla em inglês para Fenômenos Anômalos Não Identificados. Será que estamos recebendo visita de algum ser do outro lado da galáxia? Vamos falar sobre isso assim que você se inscrever no canal e deixar o seu like para fortalecer. Um ponto-chave dessa história envolve estranhas entidades conhecidas como plasmoide. Essas formações, que têm características do plasma, o quarto estado da matéria, não se comportam como gases ionizados comuns. Ao contrário, apresentam padrões estáveis, exibindo um tipo de organização interna. Tais configurações podem surgir próximas a tempestades ou até no espaço, e há estudos que relacionam a eventuais interações com tecnologias humanas e fenômenos que ainda não compreendemos plenamente. A ideia de plasmoides não é nova, mas um artigo publicado em 2024 sobre UAPs trouxe esses objetos à tona como explicação plausível para alguns relatos misteriosos. Avistamento de luzes pulsantes flutuando ao redor de tempestades e acompanhando aeronaves não são incomuns. Em certos casos, essas luzes parecem reagir a estímulos externos, quase como se estivessem atentas ao que ocorre ao seu redor. Esse comportamento intrigante tem levado alguns pesquisadores a cogitar que tais estruturas plasmáticas poderiam não apenas interagir com o meio ambiente, mas até influenciar instrumentos tecnológicos, interferindo em sistemas de navegação ou comunicação. A comparação com seres biológicos ocorre porque plasmoides não apenas se mantêm estáveis, mas também podem pulsar, alterar sua forma e até se dividir em unidades menores. Essa dinâmica sugere um nível de complexidade superior ao esperado de um simples fenômeno atmosférico. A possibilidade de que essas entidades possam se autorreplicar ou demonstrar algo parecido com interações gera um debate intenso. Estariam os plasmoides relacionados a algum tipo de vida desconhecida, alheia ao DNA, ou seriam apenas fenômenos físicos complexos, porém inertes? O que faz certos cientistas postularem a hipótese de um quarto domínio da vida para os plasmoides é justamente o comportamento incomum que se distancia dos padrões da vida baseada em carbono. Suponha que exista um tipo de organização capaz de reagir ao ambiente, se adaptar e talvez até se replicar sem recorrer à biologia molecular que conhecemos. Nesse sentido, plasmoides poderiam representar um elo perdido entre fenômenos químicos complexos e o surgimento de sistemas vivos, ou quem sabe já sejam por si só um tipo de organismo com base em plasma, expandindo radicalmente o conceito de vida e consciência. A busca pela compreensão desses misteriosos objetos também se relaciona com observações de UAPs. Há inúmeros relatos de pilotos civis e militares descrevendo luzes que realizam manobras impossíveis para aeronaves convencionais. Acelerações súbitas, curvas agudas e mudanças bruscas de direção. Esses comportamentos, frequentemente associados a naves extraterrestres, podem encontrar explicação em propriedades conhecidas do plasma. Assim, algumas aparições de UAPs poderiam não ser veículos vindos de outro mundo, mas sim manifestações plasmáticas complexas, impulsionadas por campos eletromagnéticos naturais. A aparição de drones não identificados em Nova Jersey lança outro ingrediente na mistura. Esses dispositivos, detectados em momentos associados a formações climáticas intensas, levantam a suspeita de que sejam empregados para coletar dados sobre os plasmoides. Se há um interesse militar ou científico por trás dessas operações, faz sentido supor que tais drones estejam equipados com sensores capazes de registrar informações em alta resolução, leituras eletromagnéticas, espectros de luz e variações atmosféricas. Esse conjunto de dados poderia revelar como plasmoides se formam, como interagem com o ambiente e qual o seu papel na gama de fenômenos conhecidos como UAPs. O raciocínio é que, durante ou após tempestades, as condições para a geração de plasmoides tornam-se mais favoráveis. As nuvens carregadas, as descargas elétricas e as flutuações no campo magnético da Terra podem criar um ambiente propício ao aparecimento desses objetos. Ao enviar drones nesses momentos, pesquisadores teriam a oportunidade única de observar o fenômeno em tempo real,
mapeando sua frequência, tamanho, comportamento e padrões de interação com a atmosfera e possíveis aeronaves. A hipótese de que plasmóides possam constituir uma forma de vida não baseada em carbono amplia os horizontes da astrobiologia. Tradicionalmente, a procura por vida em outros planetas concentra-se em organismos que usem água e compostos orgânicos como base. Se, contudo, aceitarmos que sistemas plasmáticos possam exibir comportamento comparáveis a organismos sencientes, precisaremos rever nossos critérios de busca. Isso exigiria considerar ambientes extremos, nos quais o plasma seja abundante, e analisar se tais condições permitem o surgimento de entidades interativas, capazes de responder a estímulos e evoluir. Compreender como a matéria primordial se organizou em estruturas complexas pode abrir o caminho para entender possíveis trajetórias evolutivas bem diferentes daquelas que conhecemos na Terra. Talvez a vida, em outros cantos do universo, não se limite a compostos orgânicos e DNA. Quem sabe exista uma variedade de ecossistemas totalmente alienígenas, baseado em interações de campos eletromagnéticos e partículas carregadas, gerando criaturas plasmáticas que transformam nossa noção de inteligência, consciência e sensibilidade. A comunidade científica mantém um pé no chão diante de tais possibilidades. O entusiasmo é moderado pelo rigor dos métodos de análise. Embora relatos de UAPs, drones, plasmóides e QGP sejam instigantes, é preciso evitar conclusões apressadas. No centro dessa investigação, os drones assumem um papel essencial. Eles não apenas registram imagens e leituras, mas atuam como instrumentos capazes de testar hipóteses em cenários reais. Ao acompanhar o surgimento de plasmóides logo após as tempestades, esses veículos aéreos fornecem informações detalhadas sobre circunstâncias em que tais fenômenos aparecem, como se movem, quais mudanças ocorrem em seu entorno e que efeitos produzem nos instrumentos de medição. Além de contribuir para a compreensão científica, o estudo dos plasmóides e UAPs também toca em questões de segurança e defesa. Se parte desses fenômenos for natural, ainda assim é preciso entender seus impactos em equipamentos eletrônicos, sistemas de navegação ou comunicações. Mas se for o contrário e houver algum comportamento artificial não identificado, a análise se torna mais complexa, exigindo respostas sobre intenções, origens e consequências. Em qualquer um dos casos, a coleta de dados precisa e o rigor da interpretação são fundamentais. Em última instância, mergulhar nessa temática obriga a humanidade a rever alguns conceitos. Ao explorar as relações entre plasmóides, UAPs, drones e o plasma de quarks e gluons, revelam camadas de realidade ainda pouco compreendidas. A distinção entre o inerte e o vivo, o natural e o artificial, o caos e a ordem, perdem o sentido. Isso abre caminho para inovações conceituais, novas abordagens sobre a origem da vida e investigações sobre diferentes formas de organização da matéria e da energia. Assim, não se trata apenas de entender luzes estranhas no céu, mas de testar nossa capacidade de enxergar além dos limites impostos pelo conhecimento atual. Essa jornada não tem respostas fáceis, mas a cada dado coletado e a cada hipótese testada, nos aproxima um pouco mais de entender quem somos, de onde viemos e quais outras possibilidades o universo pode conter. A ciência avança ao encarar o desconhecido, e esses fenômenos podem funcionar como pontes para descobertas ainda inimagináveis. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias fascinantes. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.